Repete aí, ô David? David. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos começar o PET 2 aqui do 6º ano, primeira semana. Vamos lá para a unidade temática. História, tempo, espaço e forma de registro. Isso aqui é a mesma unidade temática que a gente trabalhou no PET 1, tá? Então, a gente vai continuar estudando praticamente as mesmas coisas. Objeto de conhecimento, forma de registro da história e a produção do conhecimento histórico. Então, o que seriam as formas de registro? É como a gente escreve a história. Então, a gente tem várias formas. A gente pode escrever a história, por exemplo, com a pintura. A gente pode, através de um livro, de um diário, de um documento. Até o documento de identidade, essas coisas assim, de pessoas que você queira estudar, você pode utilizar como fonte histórica, tá? As habilidades, isso aqui é mais para o professor, mas é legal a gente ler. Ó. Identificar diferentes formas de compreensão da noção do tempo e periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas, comparando os marcos referenciais dos períodos históricos. Deixa eu só aceitar aqui quem está, a Jéssica. A Jéssica vai entrar aí. Então, identificar diferentes formas de compreensão, noção do tempo, periodização dos processos históricos. Professor, o que é periodização dos processos históricos? Você colocar períodos é a mesma coisa que você falar assim, Segunda Guerra Mundial. Professor, quando começou e quando terminou? 1939 e foi até 1945. Então, essas datazinhas aqui, ó, 39 e 45, é o período da Segunda Guerra Mundial. Então, todo marco histórico, toda parte histórica tem um período. Se você for colocar, por exemplo, eu quero saber o período da história do David. O David, quando você nasceu? 2000 e? Quando você nasceu, David? O ano que você nasceu? David, responde. Você deve estar com o microfone mutado. Vamos supor que o David nasceu em 2005. 2009. 2009. Aí, 2009 até o presente momento, 2021. Então, isso aqui, ó, é a periodização dos processos históricos da sua vida. Você começou a vida em 2009 e a gente está em 2021. Obviamente, ninguém morreu ainda, então continua, né? Então, isso aqui vai continuando até a gente morrer. Daí acaba o período histórico do David na Terra. Então, o período histórico é isso, são as datas que a gente estuda para a gente pegar esse recorte, essa parte da vida da pessoa, certo? Eu posso estudar só a sua infância? Posso estudar, por exemplo, 2009 até você ter completado, por exemplo, 6 anos, mais ou menos, 6 anos, até 2015. Então, isso aqui eu vou estudar a sua vida quando você era menino. Como que eu posso fazer isso? Perguntando para seus pais, perguntando para seus familiares, vendo as fotos, vendo o que você já tinha escrito. Às vezes você já tinha escrito algum bilhetinho, alguma coisa assim. Então, eu posso estudar isso. Então, isso é compreender o que? O tempo que você passou aqui, só que no caso é a sua infância. Conteúdos relacionados. Então, a gente pode ver aqui introdução ao estudo da história. Então a gente vai começar a estudar o que é história mesmo. E qual que é o trabalho do historiador. O que ele faz, certo? Então isso que a gente vai ver no texto aqui, ó. O tema, ó, estudo da história e o trabalho do historiador. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre o trabalho do historiador e sobre o uso das fontes históricas. Nas atividades, você deverá ser capaz de identificar que são fontes históricas e diferenciar seus tipos, além de refletir sobre a importância de se estudar história, bons estudos. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui no chat se alguém falou alguma coisa. Falou. Não tem problema, Jéssica. Eu tô gravando a aula também, tá? Depois eu vou mandar o linkzinho pra vocês no YouTube, tá bom? Eu não sou a Jéssica, não. Uai, quem que eu sei então? Sou o André. Minha mãe que chama a Jéssica. Usando o celular. Tá. Entendi.
Seu nome é Anderson? O André. O André. Ah, aqui o André. Só Calma marcar. aí. Já marquei aqui já, Wender. Aqui, ó. O André Gabriel Ventura de Paula. Aqui, ó. Já vi na chamada aqui já. Então vamos lá. Apresentação, ó. Imagine um detetive que precisa desvendar um crime. Ele precisa usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas que ajudem a explicar o que aconteceu. Então, como um detetive, né, ele vai procurar as coisas que aconteceram ali. Então, por exemplo, se a pessoa foi assassinada, ele vai procurar uma impressão digital, vai procurar um fio de cabelo, vai procurar o projétil, né, a cápsula da bala, essas coisas assim, para tentar desvendar quem foi o autor do crime. Com os vestígios encontrados, o detetive os analisa e constrói uma cena do crime. Então ele achou lá um fio de cabelo, então, sei lá, vamos supor que seja de uma mulher. Então tinha uma mulher na cena do crime. Ele achou a impressão digital de 3 pessoas. Então isso faz com que ele comece a entender melhor como que foi aquela cena daquele crime. Caso outro detetive também vá à cena e descubra outros vestígios, ele pode construir o crime de uma maneira diferente ou complementar a primeira versão. Então, se um outro investigador, um outro detetive for lá e achar mais coisas, ele pode mudar a percepção de como foi o crime. Então, por exemplo, o fio de cabelo, na verdade, não era de uma mulher, era de um outro homem que tinha cabelo grande, por exemplo. Então, isso pode dar uma reviravolta no crime, né? Da mesma maneira, para entendermos o passado, existe a profissão do historiador. O historiador é o profissional responsável por analisar e interpretar o passado, para entender o que ocorreu em determinado período da história e construir uma versão sobre o passado. Para essa análise, o historiador utiliza fontes históricas, que podem ser textos, imagens, objetos, relatos, etc., que servem como vestígios do passado, ou seja, ajuda a desvendar como determinados fatos históricos ocorreram. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades, no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. O trabalho dos historiadores, portanto, é constante, pois a visão sobre o passado pode ser novamente reinterpretada de acordo com as questões e os problemas do presente, identificando as rupturas, mudanças e permanências, continuidades da história. Então aqui tem alguns textos, ó. Se vocês quiserem pegar aqui o linkzinho, ó, colocar na internet, vocês conseguem ver lá, acessar o que eles estão propondo aqui para vocês. Alguns textos, vídeo também, ó, como se estuda história. No YouTube também tem vários vídeos, tá? Se vocês colocarem assim, como se estuda história, qual que é a importância da história, vocês vão encontrar vários videozinhos legais lá. Então vamos para as atividades aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades. Tem bastante atividade para fazer. Então vamos lá. Caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem falar aí, tá bom? E eu vou perguntar algumas coisas para vocês também, para não ficar falando aqui a aula toda, né? Então vamos lá. Para aprender história, é preciso entender conceitos. Professor, o que é um conceito? Conceito normalmente é uma palavrinha que dá nome a alguma coisa. Por exemplo, vamos colocar assim, um carro conceito. Ó. Se você pesquisar na internet, ó, carro conceito. Carro conceito vai ser aquele carro que pode virar realidade no futuro. Então, os engenheiros, eles trabalham lá umas coisas esquisitas, igual essas aqui, ó. Eles acabam, no futuro, fazendo um carro parecido com ele. Não que seja igual, mas pode ser parecido com esses carros que vocês estão vendo aí, ó.
Tá vendo aí, ó? Os carros bem diferentes, ó, que a gente nunca viu na rua. Ou esses assim, ó. Uhum. Então, esses carros são carros conceitos. Então, o que é um conceito? É uma coisa que você imagina que possa ser no futuro. Ou você imagina que possa ser no passado. Às vezes você não sabe como que foi no passado. Por exemplo, se a gente colocar roupas do período colonial. Como que vocês imaginam que eram as roupas das pessoas que viviam aqui no Brasil por volta ali de 1500, 1600? Tirando os índios, né, que eles viviam pelados. Como que vocês imaginam que eram as roupas? Alguma coisa parecida com isso? Olha as roupas, ó, como que era. Hoje em dia a gente vê gente com essas roupas aqui? Não. Não. E como a gente sabe que o pessoal lá 300 anos atrás vestiu esse tipo de roupa? Por causa das... Aqui, ó. Ó. Isso aqui não são fotos, são? Ó. O que que são isso aqui? Não são fotos, são... Alguém fez o quê? Para retratar as pessoas na época. Porque não tinha câmera fotográfica. O que que eles faziam? Ó. Eles pintavam. Isso aqui são pinturas, tá? Então, por que que as pinturas também são vestígios históricos, né? Que o historiador usa para saber como era o período? Porque as pessoas pintavam a realidade, muitas vezes. Não só a realidade, mas muitas vezes pintavam o cotidiano das pessoas, ó, carregando outras. Tem vários outros exemplos aqui, né? Então são pinturas que retratam tanto a roupa dos europeus, né, das pessoas brancas, quanto das pessoas negras, ó, o que elas vestiam, como elas se comportavam e tudo mais. Então isso aqui para a gente é importantíssimo para quem é historiador, porque a gente consegue entender, a gente consegue acessar o passado. Olha, as pessoas se vestiam dessa e dessa forma, os vestidos eram longos, mais pesados e tudo mais. Os homens usavam meias, ó, maiores, com calça e tal, com uma espécie de paletó. Então isso aqui dá a entender e a gente consegue usar isso no presente, por exemplo, para fazer uma novela, para fazer um filme, certo? Então por isso que é importante a gente entender isso. Então, ó, explique os conceitos abaixo. Então, a gente tem que falar o que que é o historiador, o que que é fonte histórica, o que que é fatos históricos, o que que são rupturas, e o que são permanências. E aí, vocês conseguem fazer? Qual que é a função do historiador? Então, vai. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer. O que que o historiador estuda? Pode falar, não tem problema não. Tenho medo de errar também não, História. viu? História. O historiador estuda história. Mas para estudar história, você tem que estudar o quê? Qual tempo? O futuro, o presente ou o passado? O passado. O passado. Então, o historiador O presente. estuda o passado. Para que que ele estuda o passado? Vou fazer uma pergunta então para vocês. Se a gente conheceu o passado, a gente entende melhor o nosso presente? Sim ou não? Sim. Por Sim. quê? Por causa das histórias. Por causa das histórias, tá? Mas por causa das histórias não é a resposta tão boa. Por que que a gente entende melhor o presente, sendo que a gente sabe o passado? Por exemplo, imagina se eu fosse um familiar seu, um primo, alguma coisa assim. Imagina uma outra pessoa que não seja um primo ou alguém próximo de vocês. Quem que vai conhecer melhor vocês? O primo seus ou uma pessoa estranha? O primo. O primo. O primo, porque ele teve acesso ao passado seus, certo? Então, o historiador, para ele compreender o presente, ele tem que ter acesso ao passado. Então, o que acontece? Estudo passado para realizar interpretações sobre o tempo que refletem em nosso
em nosso presente. Então você entende, por exemplo, no Brasil, por que tem pessoas pobres e outras são ricas. A gente entende melhor, por exemplo, por que existe o racismo no Brasil. A gente entende por que tem escola pública, escola privada. A gente entende, por exemplo, por que rico às vezes não é julgado igual um pobre. Então a gente entende várias coisas através do passado. Deu para entender? Conseguiram entender a questão? Ou não? Pode responder, galera. Responde aí. Pode deixar até o microfone aberto. Vocês entenderam isso aqui? Então, beleza. Se tiverem dúvida, vocês me falem. Professor, eu não entendi isso aqui. Pode falar. Não tem problema. Tá bom? Eu não entendi, não. Você não entendeu isso aqui? Então tá. Também não entendi muito, não. Tá, você não entendeu, então qual que é a função do historiador? Não. Então tá. Então o historiador ele estuda o quê? Você tem que responder, vamos lá. O historiador estuda o Passado. passado. Então o que acontece? Quando ele estuda o passado, vamos supor que você na escola, 2 anos atrás, brigou com um coleguinha. Vocês se bateram lá, um machucou o outro e tudo mais. O que acontece? Os seus amigos viram a briga. Todo mundo viu. E o professor também viu. O professor de história viu também. Então o que acontece? Cada um ali vai ter a mesma versão de quem começou a briga, quem não começou, quem machucou quem? Todo mundo vai falar a mesma coisa? Ou não? Não. Não. Porque cada um vai falar de um jeito diferente, concorda? Ah, foi o João que começou, ah, foi o José que começou, ah, foi ele bateu primeiro, ah, ele xingou a mãe, sei lá o quê. Então o que acontece? Cada um vai falar uma coisa. Então isso é o quê? São vários fatos do passado, que aconteceu 2 anos atrás. Então, quando o cara ou a pessoa vai pesquisar, o historiador vai pesquisar, ele pega os fatos. Ele vai lá, colhe depoimento de todo mundo. Vai chegar assim, o que aconteceu na briga? Ah, o José bateu primeiro no João. Daí chega na outra pessoa, o que aconteceu na briga? Ah, o João pegou e xingou a mãe do José. Daí o que acontece? O historiador vai pegar todas essas informações e vai fazer interpretações. E vai escrever assim: não se sabe direito o motivo da briga, mas o certo é que os dois se engalfinharam, se bateram, se machucaram e tudo mais. Então o que acontece? Ele vai fazer uma interpretação, ele vai criar uma narrativa. Ele pode escrever isso. O João bateu na cara do José e soltou o dente dele para fora e foi uma loucura, e começou a sair sangue. Então ele conta para gente que não participou, não estava lá e tudo mais, conta como foi a briga. Então isso chama interpretação. Então a interpretação sobre o quê? Sobre o tempo e que reflete o presente. Por quê? O João e o José podem, por exemplo, não serem mais amigos por causa dessa briga 2 anos atrás. Entenderam? Então, isso eu estou dando um exemplo para vocês na escola, mas isso aí a gente pode colocar esse exemplo numa guerra, quem começou a guerra, quem não começou, na colonização do Brasil, quando os portugueses chegaram aqui e começaram a escravizar os indígenas, entenderam? Então, qual que é a função do historiador? É criar uma narrativa, entender o passado e trazer o presente para vocês, de alguma forma, de alguma interpretação. Deu para entender agora, mais ou menos? Então beleza. Então beleza. Fontes históricas. Então, igual eu falei aqui no começo, a fonte histórica pode ser o quê? É tudo aquilo que o historiador usa para fazer essa narrativa. Por exemplo, da briga do João e do José. Então, ele vai usar o quê? O depoimento. Professor, Isso aí tem no PET? Isso aqui é o PET. É o PET? Ué, isso aqui é o PET, ó. Aí, ó. Plano de estudo tutorado. PET. Esse aqui é o segundo PET, o volume 2.
Ah, não peguei. Então, para vocês que têm acesso à internet, ó, tá nesse link aqui, ó. Eu vou até passar para vocês aí, ó. Vou passar lá no chat para vocês aqui, ó. Aí, ó, no chat para vocês, ó. Se vocês clicarem nesse negocinho azul aqui, ó, vocês já vão abrir nessa página aqui, ó. Daí é só clicar aqui, ó, sexto ano, ó. Você clicou sexto ano, vai sair aqui, ó, para vocês, ó. Se vocês quiserem acompanhar depois e fazer, ó, tá aqui, ó. Aí, ó. O volume 2, 2021. Daí aqui tem as matérias, ó. Português, matemática, ciência, geografia, história. Tudo tá aqui, ó. Daí se vocês quiserem já ir fazendo, ó. Tudo aqui, ó. Olha lá. Segunda semana, assim vai. No caso meu de história, né? A gente tá fazendo os exercícios de história. Então, se vocês quiserem já ir fazendo no caderno, depois eu vou postar também lá no Facebook. Facebook, desculpa, lá no YouTube. Então, se vocês quiserem pegar lá depois, é tranquilo. Depois vocês podem pegar as respostas lá também. Certinho? Se tiverem dúvida também, é só falar aí que eu ajudo vocês. Então, o que são fontes históricas? Ó, depoimento das pessoas, livros. Vou colocar a letra, livros. Que mais que são, como fala? Fontes históricas. E aí? O que mais são fontes? O que o historiador usa para fazer história? O que vocês acham? Por acontecimentos. Então, os acontecimentos. Esses Uma coisa que acontecimentos. aconteceu Fala outras coisas aí, vai. no passado. Tá passado. O que mais? Vai falando. Ele junta. Olha o que eu tô colocando aqui, ó. Olha o que eu tô colocando aqui, ó. Livros, depoimento, o que mais? Agora eu sei. Quadros, caso é obra de Documento. arte. Isso, documentos. Documentos. Objetos. Por exemplo, pode ser uma arma. Pode ser uma roupa. Pode ser uma joia. Pode ser um vaso. Assim vai. Pode ser, por exemplo, fósseis. Os dinossauros, né? Pra você saber. Ou de pessoas mesmo. Pessoas bem antigas. O que mais? Mais alguma coisa? Professor, Hum. é que eu sem querer sair daqui da aula. Não tem problema não. Então responde para nós aí. O que são fontes históricas? O que mais? Depoimentos, livros, quadros, documentos, objetos, fósseis. O que mais? O que mais? Filmes, pode ser? Sim ou não? Uhum. Pode. Fotos, pode ser? Aham. Pode Gravação. também. Gravações, pode ser? Pode ser também. Então, tudo que conta uma história, qualquer coisa, serve para gente estudar o passado. Então, por exemplo, se os coleguinhas trouxessem fotos de quando eles eram pequenos, é uma fonte histórica. Se eles trouxessem um disco de vinil, é uma fonte histórica. Se trouxessem um CD de música, é uma fonte. Se trouxesse o aparelho de tocar CD, é uma fonte. Então, tudo é fonte, tudo a gente pode falar sobre a história daquilo. Eu, normalmente, o que eu faço com os alunos? Eu trago um objeto antigo para a sala de aula. Por exemplo, aqueles ferro a carvão. Antigamente não tinha energia elétrica. Não sei se vocês já chegaram a ver esse ferro a carvão. Ó, ferro a carvão. Vocês já viram um ferro assim? Ferro de passar roupa? Já chegaram a ver um ferro desse? Ou não?
Sim ou não? Oi? Já chegaram a ver um objeto desse aqui, ó? Não. Isso aqui é um ferro de passar roupa. Já vi isso. Isso aqui é um ferro de passar Eu já roupa. vi. Você abre aqui essa parte de cima, coloca carvão em brasa, que eles pegavam lá do fogão a lenha, né? Colocava o carvão aqui dentro, fechava, daí o ferro esquentava e você passava a roupa com isso aqui. Isso aqui era o passador de roupa na época. É um Não, ferro a que... carvão. Tá vendo? Hoje, até hoje, vocês conseguem achar para comprar isso aqui. Eu já vi pessoas vendendo já esses ferros antigos aqui, ó. Era feito tudo de ferro fundido, ó. Ele é bem pesadão. Olha ele aberto aqui como que era, tá vendo? Colocava aqui, ó, o carvão, fechava a tampinha, fechava-se essa travinha aqui, daí ele pegava e você conseguia passar a roupa com ele. Certo? Era assim que funcionava. Então aqui, ó. O que que são fatos históricos? E aí? O que que vocês acham que são fatos históricos? Chuta aí. Vamos lá. Tem que participar da aula, senão fica a aula chata. Só eu falando, não tem graça. O que que vocês acham que é um fato histórico? E aí? Ih, gente, vocês não querem participar. Fato histórico, por exemplo, Primeira Guerra Professor, Mundial. Pode falar. David saiu. Davi saiu? Ah, Só tem eu. às vezes caiu a internet. Às vezes cai a internet, normal. Normal o pessoal sair. Mas participa você aí, ué. Você não fala nada, você tem que falar, ué. Seu nome é Wandrei ou Vandrei? O André. Wandrei. Então, Wandrei, responde pra Aí. nós. Fala Peraí, outro, sai sem entender aqui. fala outro fato histórico aí pra nós. Oi? Eu já falei um, ó. Primeira Guerra Mundial. Fala pra mim outro fato histórico. Um fato histórico. Isso, um fato histórico. Fala aí. Qualquer um. Que vocês lembram aí? Ó, Qualquer coisa que aconteceu no mundo. Chegada do homem à lua. a lua. Aí, ó. Outro fato histórico. O que mais? Se tem a Segunda Guerra, tem a Primeira Guerra, tem o quê? Ah, Segunda. Segunda Guerra. Tem mais outro fato histórico? Não. Egito Antigo. É um. Egi- Egito Antigo. Tem mais outro fato histórico? Tem. Descobrimento do Brasil. Tem outro fato histórico? Do ouro. Inconfidência Mineira. Muito bem. Descoberta do ouro em Minas Gerais. Gente, tem 1 milhão de fatos históricos, tá? O que que são fatos históricos? Como que eu posso falar? É o passado falando pra gente alguma coisa que aconteceu. É um acontecimento. Então, a Primeira Guerra Mundial foi um acontecimento. A chegada do homem da Lua, chegada do homem na Lua foi um acontecimento. A chegada do homem à Lua. Segunda Guerra, um acontecimento. A fase do Egito Antigo também é um acontecimento. O descobrimento do Brasil, as navegações, né? Também é um acontecimento. A Inconfidência Mineira também é um acontecimento. E assim vai. Descoberta do ouro em Minas Gerais, e assim vai. Tudo é um acontecimento. É um fato histórico. Aconteceu de verdade. Só que como aconteceu, quais eram os personagens, daí beleza, daí tem controvérsia. Um fala uma coisa, outro fala outra, daí tudo bem. Mas o que aconteceu, aconteceu. Certo? Então por que que a gente sabe, por exemplo, que existiu o Egito Antigo? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo?
colocar aqui, ó. Egito Antigo. A gente vai ver várias pinturas, obras de arte, pirâmide, sarcófago, as pessoas trabalhando, né, nas pinturas aqui. Todas as representações de como os mortos eram julgados e tudo mais, tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. Então a gente sabe o que aconteceu por causa disso. E o que são rupturas? Aqui no texto, se eu não me engano, fala. Aqui, ó. O trabalho dos historiadores, portanto, é constante, pois a visão sobre o passado pode ser novamente reinterpretada, de acordo com as questões e os problemas do presente, identificando as rupturas, mudanças e as permanentes continuidades. Então, ruptura é quando você, vamos supor que você está falando sobre o Egito Antigo e você descobre que, na verdade, as pirâmides não eram tumbas dos faraós, mas eram lugares onde eles celebravam, por exemplo, o culto aos deuses também, alguma coisa assim. Então, isso é uma ruptura, porque foi um descobrimento, que a gente pode chamar de novidade, no estudo do passado. Então, a gente descobriu uma coisa nova, foi uma novidade. E permanência seria o contrário, seria a permanência daquilo que já foi estudado, certo? Então permaneceu a mesma interpretação, permaneceu a mesma coisa, a mesma análise e tudo mais. Entenderam? Deu para entender isso aqui? Tranquilo? Não? O que é ruptura? Então vamos lá de novo. Ruptura é quando você tem lá uma coisa no passado. Os egípcios, por exemplo, eles faziam a cerveja. Eles que foram lá descobrir a cerveja. Daí você estudando alguns documentos antigos e tudo mais, você descobre que não foram os egípcios que fizeram cerveja, foram os babilônicos. Então isso a gente chama de ruptura, porque rompeu, porque você descobriu que não era aquilo, é uma novidade que você estava estudando ali. Então é um descobrimento de uma novidade no estudo passado. E permanência é o contrário de ruptura, aquilo que já foi estudado. Então aquilo lá que permanece a mesma coisa. Os egípcios fizeram a cerveja, foram eles mesmo. E tudo confirma que foram eles. Então é uma permanência daquilo que você pensava. Agora, quando você descobre uma coisa nova, a gente chama de ruptura. Deu para entender agora? Ou não? Silêncio. Pode falar. Deu para entender? O que é ruptura, o que é permanência? Então, Aham. beleza. Então vamos lá, tem bastante questão pra gente fazer, ó. Nem sei se vai dar tempo, falta 19 minutos só pra ela acabar. Quantos? 19. Falta 19 minutos. Agora são 1h41, termina as duas. Então vamos lá. Analise quais as semelhanças entre o trabalho historiador e do detetive. Agora eu vou deixar para vocês responderem também, já que vocês estão boiando aí. Então, qual que é? Então, responde para mim. Que semelhança que tem do historiador e do detetive? E aí? Todos dois de um fato interessante. Todos os dois pesquisam o quê? Arqueologia. Quase isso. Arqueologia estuda isso também. Eles pesquisam isso aqui, ó. Cadê aqui, né? A história. Deixa eu achar aqui. Fontes históricas. Deixa eu ver se ele fala. Não, aqui não fala. Mas onde que eu vi aqui a palavrinha? Versões. Não, mas não é possível. Tem que estar aqui. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Ó. Os dois estudam o quê? Aqui a palavra. Vestigo.
Vestígios. Então, o que acontece? No caso, tanto o historiador quanto o detetive, ele quer achar os vestígios. O detetive de um crime, de alguma coisa que aconteceu, e o historiador vestígios do passado, para ele fazer uma narrativa. Então, a gente pode colocar assim, ó, o começo da resposta. Ó. Os dois profissionais estudam vestígios para interpretar o que aconteceu. Certo? E os dois estudam também o quê? O passado, né? O detetive não vai pesquisar um crime no futuro. Concorda ou não? Vocês já viram algum crime acontecendo no futuro? Não. Então, não existe. Então, os dois profissionais estudam vestígios para interpretar o que aconteceu. No caso do historiador, ele se preocupa com o passado, né? E o detetive se preocupa também com o passado, mas só que uma coisa bem pontual, né? Um crime, alguma coisa assim. O historiador já é um pouco mais abrangente, uma guerra, uma revolução, uma outra coisa maior. Vamos para a próxima. E aí, essa aqui eu vou deixar para vocês preencher, ó. Vamos lá. Fonte escrita. O que é uma fonte escrita aqui, ó? E aí? Vamos, gente, responde aí. Fotografia? Fotografia vem em forma escrita? Ou é uma Não. imagem? História. Não. Vocês têm que fazer aqui, ó. Aqui Carta? tá, ó. Isso. Agora vocês entenderam o que é para fazer, né? Aí, ó. Carta. Isso. Vou colocar ela aqui, ó. Aí. Agora, ó, fonte material. Baú de madeira. Baú de Entrevista. madeira. Baú de madeira. Baú de madeira é material. Aí você pode pegar ele. Você pode pegar uma entrevista? Não, você não pega com a mão uma entrevista. Você colhe a entrevista, você grava a entrevista, mas você não pega ela com a mão. Fonte pictória ou visual. Então, a fonte visual. Filme. 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 Filme é uma fonte visual? Sim. Fotografia. Fotografia. Por que que filme? Filme não é só visual, ela é... Ó, Fonte audiovisual. audiovisual. Então, ela tem áudio, você escuta e você vê. A fonte pictórica, né, de visual é a fotografia. Ah, acertei tudo. A fotografia. Fonte oral. Fonte O que que é? oral. O que que é fonte oral aqui? Entrevista. A entrevista. Fonte oral é entrevista, muito bem. Porque a pessoa vai falar. A fala é a oralidade, né? Que a gente chama. É uma coisa oral. É que você faz através da boca. Então, a gente pega a fonte oral como entrevista. E por último, fonte audiovisual, que seria o filme. Porque além de ser visual, ela é áudio também, né? O filme seja. Só se for um filme mudo, né? Daí o filme mudo não vai ter áudio pra vocês ouvirem. Igual os filmes, por exemplo, do Charlie Chaplin. Não sei se vocês já assistiram algum. Vocês conhecem o Charlie Chaplin? Não. Não. O Chaplin é esse rapaz aqui, ó. Com certeza vocês já viram ele. Já viram ele? Em Não. algum lugar? Nunca viram ele? Não. Não. Depois assiste um filme dele, então, ó. Vou até passar. Tem até no YouTube, ó. Vou colocar um filme pra vocês verem, ó. Vocês assistirem depois. Charlie Chaplin. Aí, ó, assiste esse aqui depois, ó. Depois, quando vocês estiverem de boa aí, ó,
Vou colocar pra vocês o link aqui, ó, pra vocês assistirem depois, ó. No YouTube. Ou senão, se vocês colocarem Charlie Chaplin ali, ó, Tempos Modernos, vocês já conseguem ver aqui, ó, o filmezinho. Depois eu passo pra vocês, se vocês quiserem. É bem bacana o filme. Não é um filme mudo, mas vocês vão gostar. 4. Imagine que daqui a 100 anos um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Cite 3 exemplos de fontes históricas que ele poderia usar. Então vamos imaginar que um historiador lá, depois de 100 anos, quer estudar a vida nossa agora. Quais as fontes que o historiador podia pegar? A gente está na pandemia, o que ele podia acessar, por exemplo, como fonte histórica? Uma igreja. Uma igreja? Por que igreja? Para ver os... Não sei. Não sabe, né? O que acontece quando a pessoa morre? Ela vai normalmente para onde? Para? Pro céu? Não, tudo bem, vai para o céu. Se você acreditar nisso, tudo bem. Mas a igreja, ela faz uma missa de corpo presente, que chama. Ô, professor. Então na igreja tem registro. Eu vou pro cemitério. Então, a igreja, depois você vai para o cemitério, mas a igreja tem o registro das pessoas que morreram. Certo? Então vamos supor que o historiador quer pesquisar quantas pessoas morreram na pandemia. Ele pode pesquisar onde? Nas igrejas. Pode colocar nas igrejas. Aonde mais ele pode pesquisar isso? Nos Jornais. o quê? Jornais. Nos jornais. Bem, vocês estão entendendo o negócio. Nos jornais, nos hospitais, certo? Nas revistas. Revistas. Ele pode colher o depoimento das pessoas depois de 100 anos? Não. Ué, não tem ninguém que vive até 100 anos? Ah, tem. Tem, pode colher até depoimentos. Pode colher depoimentos de pessoas que ainda sobreviveram. Tanto é que você ainda acha pessoas centenárias que lutaram na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Na Primeira Guerra já morreu todo mundo, né? Faz tempo já. Mas na Segunda Guerra tem gente viva. Apesar que na Primeira Guerra, se a pessoa tiver 102, 105 anos, a pessoa ainda pode estar viva. Mas acho que não tem como, né? Porque senão ia ser bem pequenininha na guerra. Na Segunda Guerra tem muita gente viva ainda. A Segunda Guerra terminou em 1945. 1945, mais ou menos. 1945. Se a pessoa tinha 20 anos, então vamos colocar que ela nasceu em 1925. Porque ela foi um soldado com 20 anos na guerra. Hoje ela estaria com 94 anos. 94? Não, 96 anos. Pessoa que nasceu em 1925. Minha avó morreu com 98, então daria sim. Vou pegar uns depoimentos. Então vamos lá. Vou deixar essa 5 a 6 para a próxima aula, pode ser? Pode. Agora vou começar a aula com o pessoal agora do 7º ano. Depois a gente faz a 5 a 6. Vou colocar aqui 5 e 6. Primeira semana. Daí na próxima aula a gente já começa com a 5 a 6. Beleza? Então até a próxima aula. A próxima aula nossa vai ser na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Eu chamo vocês lá no grupo. Certinho? Uhum. Então beleza. Depois vocês assistem o filme aí, ó. Depois coloca aí pra vocês assistirem, pra vocês darem umas risadas. O filme é legal. Vocês vão gostar. Deixa eu lá.